O artigo 228 trata do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. É um tipo também muito criticado, né, na sua existência aqui, né, mas induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. A crítica maior aqui é no tocante ao induzir ou atrair, né? E na verdade induzir e atrair acabam sendo sinônimos, né? Porque quando você induz alguém à prática de alguém, você convence alguém à prática de algum ato, você está de alguma forma atraindo ela para aquela condição, né? Então alguém à prostituição, né? O comércio sexual, né? Outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, né? A pessoa quer quer entrar na prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual, né, e não sabe como, e o agente vai e facilita que isso aconteça, né, ele cria condições para que isso seja fácil, né, ele acaba retirando obstáculos que a vítima eventualmente tivesse em relação a iniciar essa sua atividade, né. Impedir ou dificultar que alguém abandone, né, impedir, né, eu não deixo alguém que está na prostituição ou outra forma de exploração sexual e quer sair dessa vida e eu impeço de alguma forma. Ou ainda eu crio obstáculos, né? Eu vou criando mecanismos para que ela continue, que ela não consiga deixar aquela vida que ela tem e não pretende mais, tá? Esse é um crime que exige habitualidade e o pagamento de determinado preço, né, pela prostituição ou pela outra forma de exploração sexual. Tá? Há necessidade do pagamento, né? Sem pagamento não se fala em crime. Por essa razão, aquela libertinagem gratuita, por opção, desvio de comportamento, não caracteriza a prostituição. O que é essa libertinagem gratuita? Né? Aquela pessoa que que está na prostituição por vontade própria, porque gosta, né, que não cobra por isso, né, ela tem um desvio de comportamento, se é que a gente pode utilizar essa expressão aí, desvio de comportamento, né, mas ela tem aquela propensão, né, até dizem que é uma doença, não sei, né, aquela pessoa que é fanática por sexo, né, precisa manter várias relações sexuais, né, então, né, seria, em tese, nesse desvio de comportamento, né, isso não caracteriza a prostituição, né. E nós vamos lembrar que o direito penal brasileiro ele adotou a teoria abolicionista com relação à prostituição. Prostituição não é crime, o crime é o induzimento, a instigação, né, à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mas o fato de a pessoa querer se prostituir, né, não há crime algum, né, e tudo aquilo que não é proibido é permitido, né? Então acaba sendo legal, né? A prostituição ela exige contato físico, ao contrário da exploração sexual que não exige. Por quê? A exploração sexual pode ser um striptease, pode ser aquele disque sexo, né, aqueles que o pessoal paga vendo pelo computador, vendo pela televisão, né, pode ser de qualquer forma, né, numa casa de shows lá, tá tendo striptease, né, isso seria, em tese, né, uma exploração sexual. Não há necessidade do contato físico, pode até ter, mas não há necessidade disso, tá? A gente está tratando também de um crime material, porque a gente precisa da habitualidade do comportamento da vítima, né, que realmente ela exerça a prostituição, a sua exploração sexual. Ou seja, se ela eventualmente praticou uma relação sexual e recebeu por isso, a gente não está falando em prostituição, né? Há necessidade da habitualidade. Uma discussão que se entende, está aí o ofendido, a vítima, né, que já é prostituído, né, que já estava na prostituição, depois parou e alguém volta, né? Há uma discussão aí, alguns autores entendem que haveria crime somente na figura de impedir ou dificultar, né? Se você estivesse impedindo ou dificultando a pessoa de deixar a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Né? O NUT já entende que é atípico de qualquer forma, tanto de um quanto em outro, né? Que não há de se falar em crime.
A gente tem as figuras qualificadas aqui, né, mais ou menos parecidas, né, com o artigo 227, o parágrafo 1º que leva em consideração a qualidade do sujeito ativo, né, se é ascendente, padrasto, madrastas, enfim, né, se exerce de alguma forma, né, uma influência sobre a vítima. O parágrafo 2º fala do emprego de violência, grave ameaça ou fraude, da mesma forma como falamos no dispositivo anterior. E o parágrafo 3º vem falando também, né, se houver um intuito de lucro, né, haverá pena de multa. Né? Mas se nós já falamos que prostituição, exploração sexual tem objetivo de lucro, né, esse parágrafo aí parece que está meio, né, perdido aí nesse dispositivo. Né? Ele deveria já ser, a pena de multa já devia estar lá no caput, né? Não precisaria essa situação aí. Ok? O artigo 229 fala de casa de prostituição. E veja bem, prestar bem atenção aqui. Né? Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, o verbo núcleo vem aqui, ó, manter, né? Que é sustentar, conservar, né? Por conta própria ou de terceiro, ou seja, eu mantenho, mas aquilo é para mim ou é para um terceiro, não importa. E também não importa se esse estabelecimento ele tem a mediação, ou seja, tem alguém ali, um terceiro que seja o proprietário ou gerente, não importa isso, se tem ou se não tem. Né? Se eu estou mantendo a casa, eu respondo pelo crime de qualquer forma. É um crime meio difícil de a gente ver em razão da nossa sociedade, né? Parece a sociedade ela acaba aceitando de determinada forma, né, que isso se mantém. Então a gente vê aí as chacrinhas, né, as zonas do meretrício, motel, casa de massagem, boates, né? E a gente tem uma boa parte da doutrina da jurisprudência dizendo que se a finalidade for prostituição é crime e acabou, né? E a gente tem outros, né, que fundamentam em cima do princípio da adequação social, é que se a sociedade aceita, se a sociedade admite, se a sociedade não questiona aquilo, não há porquê o direito penal se cuidar disso, né? O direito penal ele age sempre em última ratio, né? A gente tem o princípio da fragmentaridade. Então são situações interessantes e o Estado, né, por meio de suas autoridades, né, seja pela polícia, o Ministério Público, o Judiciário ainda não é da gente falar, porque o Judiciário ele só age mediante provocação em razão do princípio da inércia, mas o Ministério Público e a polícia, eles não têm se ocupado dessas coisas, salvo se houver menor de 18 anos. Se não houver menor de 18 anos, o Estado não tem se preocupado com isso, porque quem é maior, né, vai onde quer e se vira, né? E se a sociedade não está criando problema, né, o Estado também não vai, né? A gente tem uma outra situação aqui, ó, a prostituição na própria residência. A pessoa mora numa casa e ela faz daquela casa lá o local onde ela recebe pessoas, né, para fins de prostituição, né? O entendimento é que se for só ela, a gente está dentro de um fato atípico, né? Agora, se tiverem várias pessoas, tiverem outras garotas, né, é possível se falar em crime, né, de casa de prostituição. A garota de programa, se ela está na casa dela, né, e lá ela está atendendo, né, os seus clientes, a gente está num fato atípico. Agora, se for ela e outras pessoas e elas mantêm, né, não se fala nisso. Se forem várias garotas, né, e cada uma tem os seus clientes, né, entendo também que estamos aí tratando de um fato atípico, né. Aluguel da residência para prostitutas, né, e elas, né, cada qual, né, se mantém com a sua prostituição, né, a gente também está tratando aí de um fato atípico, né, e não há como nós penalizarmos ninguém. O tipo, na verdade, ele traz aqui exige como sujeito ativo aquele que mantém a casa de prostituição, que é o intermediário, né, é o proxeneta, é o
o agenciador, né? Esses daí, né, que são considerados como sujeitos ativos, né, do tipo, tá? Grande abraço.